Essa é uma pergunta que precisa ser respondida de fato, né? Parece que essa dificuldade é recorrente em muitos aspectos, em muitos lugares. Vamos usar a palavra de Deus para vermos o que ela diz sobre isso? Paulo escreve a sua primeira epístola aos Coríntios e no capítulo 7º ele dá uma série de orientações sobre a vida conjugal, sobre sexo, sobre matrimônio. Paulo ele afirmava que era melhor que o homem e a mulher se mantivessem solteiros. Ele está falando de uma época em que a igreja era perseguida e ele avaliava que era melhor que se mantivessem solteiros para que tivessem a mobilidade, a liberdade de ir e vir e tivessem a preocupação exclusivamente no anúncio do evangelho e não estivessem preocupados a mulher com filhos ou o marido com a sua esposa, mas pudessem ter a liberdade até mesmo de entregar as suas próprias vidas pelo evangelho sem preocupações maiores com aqueles que lhes são próximos. Mas Paulo continua dizendo e falando que essa não é, de fato, uma atitude que todos irão seguir. Então, ele fala aos casados da seguinte forma: o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns aos outros, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Observe, o texto bíblico é interessante ao dizer que a falta da vida sexual no casamento gera a possibilidade da tentação por parte do diabo. O sexo, além da procriação, além de ser algo para que a imagem de Deus se prolifere no mundo através da vida de filhos, quando o Senhor os concede, além de ter o propósito também de trazer prazer tanto ao homem quanto à mulher, ele objetiva proteção. Uma esposa que não concede aquilo que é devido ao seu marido, ou seja, ela não se entrega no ato conjugal sexualmente ao seu marido, ela está lançando ele em perigos, ele está tendo um aspecto de proteção negado. Ao passo que o marido que não dá à sua esposa também aquilo que lhe é devido, a vida sexual ativa, ele também a coloca em risco. E é papel do homem proteger a sua esposa. Nesse aspecto, é papel da mulher ser sábia e proteger o seu marido também, mantendo-o puro no que diz respeito aos seus olhos e aos seus desejos. Mas nós precisamos avaliar quais motivos são aqueles para que não haja atividade sexual. Será uma enfermidade? Será uma dificuldade motora? Será um acidente que ocorreu e que impossibilitou um dos cônjuges a não terem mais a vida sexual ativa? Há muitas possibilidades. O fato é que se a negativa para a vida sexual seja apenas porque não se tem desejo ou porque não se quer, nós estamos falando de pecado. Na medida em que um homem e uma mulher se casam, os dois se tornam uma só carne e há deveres conjugais num pacto que precisa ser praticado, que precisa ser vivenciado em sua totalidade e o sexo faz parte disso. É claro que o casamento ele não é sinônimo de sexo, o sexo não é tudo no casamento, mas ele é grande parte e ele é a consumação de uma vida conjugal. Não é à toa que o Antigo Testamento, ao falar da cópula, do ato sexual, ele diz que ele usa o termo conhecer. E conheceu Adão e a Eva, e conheceu Abraão, a Sara, e enfim, ele trata do conhecer. Esse é um verbo que vai mostrar intimidade. Conhecimento é intimidade. E eu conheço alguém com quem eu tenho intimidade. E não há maior intimidade entre duas pessoas que o ato sexual. Quando este, claro, é realizado dentro do padrão bíblico e com o propósito de que o Senhor seja glorificado. Se o seu caso, meu irmão ou minha irmã, não é meramente de desejos, é físico, procure um médico nessa área, busque ajuda. Mas se é de desejos, me permita lhe dizer algo. Há situações na vida que de fato tiram a libido.
uma mulher após o período de gestação, ao ter filhos, ainda amamentando e pequenos, ela está cansada e isso tira a libido. A amamentação por si mesmo diminui a libido. Talvez seja necessário você procurar, minha irmã, um endocrinologista que possa avaliar como você está fisicamente e, de repente, uma pequena reposição hormonal ajudará você a estar melhor nesse aspecto. Se você, homem, tem sofrido com isso e também não sente desejos, a sua libido está baixa, talvez você esteja já numa determinada idade em que isso tem diminuído, o prazer e a libido tem diminuído, procure também ajuda médica. Você pode ter isso solucionado de uma forma muito simples. Mas há outros aspectos, como por exemplo uma depressão severa, ela pode produzir dificuldade do prazer sexual, falta de desejo sexual, falta de libido e também a necessidade de ajuda. O que precisamos observar, enfim, nós não temos uma separação drástica entre corpo e alma. Aquilo que sentimos na alma afeta o corpo, aquilo que sentimos no corpo afeta a alma. Os nossos prazeres, eles muitas vezes são afetados por questões físicas, muitas vezes são afetados por questões materiais. Precisamos lidar com isso com muita responsabilidade diante da palavra de Deus, entendendo que nós devemos maridos às nossas esposas e as esposas devem aos seus maridos. E precisamos buscar ajuda nos profissionais quando necessário. Que Deus te abençoe, que Ele te dê sabedoria nessa caminhada.